falta-nos sensivelmente 1 hora para nós iniciarmos o novo ano. E sinceramente, se eu tivesse poder, tudo o que falarei nesse preciso momento, eu incutia na sua mente. Mas como eu não posso, vamos orar a quem pode. Senhor, nesse lugar o Senhor é real, não porque nós estamos arrepiados com a tua presença, mas é porque o Senhor é fiel e justo para cumprir as tuas palavras. E o Senhor disse que se reunidos em teu nome nós estivéssemos, o Senhor estaria conosco. É por isso que nós reconhecemos a tua presença nesta noite. Porque o que nos faz reunir aqui é só o Senhor. Ao término deste ano, o nosso desejo é que a nossa vida, de alguma forma, tenha, neste percurso dos 12 meses, comunicado, proclamado o teu evangelho às pessoas que estiveram à nossa volta. Eventualmente, Senhor, nós perdemos algumas oportunidades das quais nós pedimos perdão. E nós não queremos adentrar num novo ano com a mesma proposta de vida. Uma vez que o ano é novo, o nosso desejo é iniciar uma vida nova. De maneira que não seja simplesmente hábito novo, mas transformação para louvor do teu nome e edificação das pessoas à nossa volta. Fale conosco pela tua palavra, que ao sairmos deste lugar nesta noite, possamos sair desafiados a ter um ano diferente, a sermos diferentes nele, para louvor do teu nome. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 3, do versículo 12 ao versículo 14, Paulo, ele apresenta para nós o segredo para uma nova vida em 2026. Virada do ano, ou o fim do ano, carrega consigo, irmãos, forte simbolismo, porque datas vão se mudar, calendário vai se renovar, e expectativas, de alguma forma, são reacendidas em nossos corações. É momento de fazermos planos, de estabelecermos resoluções, metas. Contudo, a palavra de Deus nos chama a algo muito mais profundo do que simplesmente esses ajustes externos. A palavra de Deus nos chama à transformação de coração, a mudança orientada por um alvo eterno. Porque nós corremos um grande perigo, isso diga-se de passagem. E o perigo que nós corremos no início do novo ano não é só apenas iniciar o ano errado, mas nós corremos um perigo de corrermos com intensidade na direção errada do ano. Isso precisa nos fazer pensar. Porque, queridos irmãos, amigos, coloque no seu coração, todo e qualquer esforço sem um alvo definido corretamente vai produzir cansaço em você. E talvez não seja essa a estrada que você quer fazer neste novo ano. Toda e qualquer disciplina sem propósito gera frustração. E toda e qualquer mudança sem Cristo
gera apenas resultados de troca de hábito e não de transformação de vida. É por isso que tem muita gente que, num momento como esse, faz planos mirabolantes, mas no dia 2, percebe que não começou a cumprir. Porque todo esforço sem Cristo não transforma. É simplesmente mudança de hábito. E o texto que nós vamos ler agora, Paulo escreve à igreja de Filipe. Mas percebe que esse Paulo que está escrevendo não é um iniciante na fé. Esse Paulo que está escrevendo é alguém maduro, é alguém experiente, é alguém marcado pelo sofrimento, é alguém marcado pela perseguição, mas cheio de vitórias espirituais. Paulo, ele afirma da seguinte forma: não que eu já tenha conseguido isso ou já seja perfeito, mas prossigo para conquistá-lo, porque Cristo me conquistou. Irmãos, não considero que já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo é maravilhoso quando ele estabelece para nós o segredo para a verdadeira mudança. O segredo que nós precisamos para ter um ano diferente, Paulo está revelando aqui. E diga-se de passagem, não é pela força, não é pelo seu desempenho religioso, não é pela sua comparação com os outros, mas o segredo de ter um ano diferente está em ter um alvo correto. E Paulo chega a dizer que seu alvo é Cristo. E para este alvo, ele diz que ele corre com perseverança, ele corre com intencionalidade. Queridos, para que 2026 seja de fato um ano novo, marcado por vida nova em Cristo Jesus, é indispensável que cada um de nós adotemos determinadas posturas à luz da palavra de Deus. E Paulo nos ensina algumas posturas que eu quero pensar nesta noite, enquanto nós esperamos o novo ano. A primeira postura que Paulo nos ensina aqui, para que o nosso novo ano combine a nossa nova vida, a primeira postura é humildade para reconhecer que ainda nós não estamos prontos. Olha o que ele diz aqui no versículo 12: não que eu já tenha conseguido isso, não que eu já seja perfeito. Paulo inicia com uma confissão de humildade. Ele está declarando de forma inequívoca, de forma objetiva, clara, intencional: ainda não cheguei aonde eu preciso chegar. Ainda não sou perfeito. Ainda não alcancei plenamente aquilo que fui chamado para fazer. Ao término de um ano, esta precisa ser postura de todo ser humano. Entender que a nova vida que se propõe no próximo ano, ela precisa ser encarada com humildade, de que nós precisamos aprender mais, crescer mais, ter uma disposição de sermos melhores. Paulo, ele não está aqui
Talvez quando você percebe ou quando você ouve ele dizendo, olha, eu ainda não estou pronto, Paulo não está falando da justificação. Paulo não está negando o poder da justificação com esta afirmação, porque ele sabe muito bem que nós somos declarados justos não por aquilo que a gente faz, mas por aquilo que Cristo fez em nós. O que Paulo está reconhecendo é que a obra da santificação não está acabada. Nenhum de nós pode dar o luxo de não nos arrepender no próximo ano, de não nos humilhar no próximo ano, de não nos submeter à autoridade no próximo ano, de não nos submeter à palavra no próximo ano, de não estar vinculado a uma igreja no próximo ano. Nenhum de nós consegue chegar ao nível de dispensa de qualquer disciplina espiritual. O que nós aprendemos aqui com Paulo é algo bastante maravilhoso e que talvez você deveria escrever no seu coração nesse momento. É que a maturidade cristã não é expressa em autossatisfação. Escreva isso no seu coração. A maturidade cristã, ela é expressa na consciência da dependência minha de Deus. Eu sou realmente crente em Cristo Jesus quando eu sou convicto da minha dependência dele. Então, quanto mais uma pessoa anda com Deus, mais essa pessoa sabe que precisa crescer. Quanto mais você caminha com Deus, mais, já diria o filósofo, só sei que nada sei. Quanto mais, irmãos, eu ando com Deus, menos espaço para arrogância espiritual. Bem da verdade, quando você vê alguém com o palavrear de muita santificação, é o sinal de imaturidade. Escreva no seu coração. A humildade é a marca daqueles que caminham com Jesus Cristo. Um crente humilde, independentemente da sua posição social, é um crente que conheceu Jesus. Paulo, irmãos, como eu falei anteriormente, não era um neófito. Paulo era alguém com muitas credenciais. E ele poderia apresentar aos irmãos. Paulo era apóstolo, plantador de igreja, um teólogo sem outro igual, autor de várias cartas inspiradoras. Ele poderia simplesmente usar tudo isso e dizer para os irmãos de Filipe, olha, eu sou o exponencial. Paulo, com toda a sua credencial, ele poderia simplesmente querer caminhar em anos da sua vida num pedestal espiritual. Ele se coloca no caminho, ele se coloca no lugar do discípulo em processo, ele se coloca em uma peregrinação. Ele diz ainda, eu não cheguei, ainda eu não cheguei lá. Isso deve ser a postura nossa no novo ano. Entender que o novo ano é uma oportunidade para nós parecermos mais com Jesus. Isso é confrontador, principalmente nos dias que se chamam hoje, em que nós temos uma mentalidade religiosa confusa demais. Sabe, nos nossos dias se confunde experiência com plenitude do Senhor. Nos nossos dias se confunde atividade na igreja com maturidade. Por isso nós entramos no ano repetindo as mesmas mazelas do ano passado. Porque, bem da verdade, nós estamos em muita confusão existencial. Muitos passam anos na igreja, mas param de crescer. Já não querem ler a Bíblia, já não querem orar. E se justificam porque eu tenho 50 anos de crente. Muitos
acumulam tantas funções dentro do corpo, mas perdem a fome por Deus. Esse é o retrato da igreja dos nossos dias. As pessoas estão envolvidas, mas não são. Já diria um pensador cristão, e eu concordo em gênero, número e grau. Ele diz: nós deveríamos nos sentir insuficientes para a vida cristã. É lógico que quando ele fala da insuficiência, isso não é desesperador, mas isso é a consciência da graça. Saber que a vida cristã só pode ser feita debaixo da graça, quando nós somos fortalecidos no Senhor. A nossa insuficiência nos faz cair de joelho em oração. A nossa insuficiência para a vida cristã nos faz estar atento à palavra de Deus e descer ao nosso coração. A nossa consciência de insuficiência para a vida cristã nos faz ter um coração ensinável. Irmãos, não se engane. O maior inimigo da mudança do cristão não está no pecado. O maior inimigo que não vai te permitir viver um novo ano com uma nova vida é a sensação de que você já está muito satisfeito e não precisa mais de nada. A sensação de que você já tem tudo o que quer, de que você já chegou ao seu limite, de que você não tem para onde crescer, de que ninguém pode mais te ensinar nada. A esta sensação vai ser o seu implacável inimigo no próximo ano. E diga-se de passagem, vai te escravizar. Começar um novo ano exige uma postura de rendição. Que nesse novo ano a sua oração comece pedindo ao Senhor, reconhecendo que ainda não chegou, dizendo ao Senhor: eu preciso crescer, eu preciso ser transformado. Segunda lição que o apóstolo Paulo nos ensina aqui, sobre o novo ano conjugado com uma vida nova. Primeiro, humildade para saber que você precisa crescer. Segundo, é coragem para deixar o passado no seu devido lugar. Este vai ser um inimigo de muita gente. Deslocar o passado do seu lugar. Olha o que Paulo diz aqui no versículo 13. Paulo diz: mas uma coisa faço. Isso é maravilhoso. Isso nos ensina que a fé cristã não é passiva. A fé cristã não é de assistir. A fé cristã é ação. Paulo diz: uma coisa faço. E olha o que ele faz. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante. Irmãos, Paulo está nos ajudando a ter uma dinâmica de vida cristã. Ele está estabelecendo para nós uma dinâmica. E ele faz isso de forma esplêndida, porque ele usa uma linguagem que ele vai buscar dentro do contexto do físico. E ele faz questão aqui de usar uma imagem de um atleta de corrida. E ele coloca alguns pontos importantes sobre o foco, sobre esforço, sobre a direção e perseverança. Paulo diz para nós: olha, uma coisa eu faço. Dito de outra forma, irmãos, se nós quisermos um 2026 diferente, no nosso ponto de vista cristão, nós precisamos fazer algo diferente. Já diria o filósofo Mário Cortella que fazer as mesmas coisas e esperar resultado diferente é tolice. O que Paulo está dizendo para nós é que a vida cristã não é estagnação.
A vida cristã é movimento. A vida cristã não é acomodação, mas é um avanço contínuo. Por isso, nós lidamos com a santificação, que não é um ato único, mas um processo. Irmãos, hora do confessionário. Como foi a sua vida cristã no ano de 2025? O irmão Rogério falou aqui que a vida da organização masculina não houve em ano de 2025. Tem alguém mais nessas fileiras? Porque a bem da verdade, o ano de 2026 será muito mal aproveitado por nós, se nós continuarmos a fazer as mesmas coisas que temos feito nesse ano. Paulo diz: uma coisa faço. Isso indica prioridade. Percebe que ele diz uma coisa. Paulo tinha muitas coisas que poderia ser feita, mas ele diz uma coisa. Paulo tinha muitas possibilidades, mas ele escolhe o que é essencial. Meus irmãos, quando Cristo deixa de ser nossa prioridade, a vida cristã, ela perde direção, ela perde sentido, ela perde o vigor. Quando Cristo deixa de ser o centro da sua vida, o seu maior estímulo, o seu maior desejo, a sua maior procura, quando ele deixa de ser, a sua vida está perdida, ainda que dentro da igreja. Paulo, ele diz o que ele faria: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Talvez nós podemos, mas Paulo, será que ele está negando o seu passado? Não é isso. Ele não está negando o passado, ele não está apagando memória, ele não está desprezando o que Deus já fez, pelo contrário. Quando Paulo diz que ele vai esquecer das coisas que ficaram para trás, ele simplesmente não quer que o passado determine limites do presente. Eu conheço tanta gente que vive o presente, na verdade, mergulhado no passado, só no saudosismo do passado, não avança, não melhora. Não permita que o seu 2026 seja um espaço, uma arena, para você ser saudoso por 2025. Porque duas coisas poderão acontecer se nós não prestarmos bem atenção e colocar o nosso passado no seu devido lugar, como Paulo faz. Dois perigos estão diante de nós. Primeiro, nós podemos viver aprisionado pelo fracasso do passado, achar que não dá mais, que não há mais jeito, não há mais solução. Nós simplesmente podemos ser acometidos de um senso de culpa, de vergonha, de quedas antigas, de erros confessados, e simplesmente, irmãos, entrarmos numa espiral de carregar um peso que Cristo já levou na cruz. Você precisa pensar: o que você quer do seu novo ano? Terá muito a ver aonde você vai colocar o seu passado. O inimigo acusa, mas Cristo perdoa. Não permita, irmãos, viver olhando excessivamente para trás, porque você vai ser paralisado a sua fé.
Cuidado com o seu passado. O outro perigo é nós estarmos apegados demais à conquista do passado e achar que Deus não pode fazer mais nada novo. E achar que Deus não pode renovar. Por vezes nós ficamos presos aos nossos títulos, nossos cargos, nossas experiências, nosso mundo, e achamos que é só isso que Deus tem para nós. Quando na verdade, Deus está nos dando um novo ano. E que a proposta dele é que vivamos uma nova vida. Irmãos, escreva no seu coração, por favor. As bênçãos do passado podem ser um obstáculo para o presente, se ela for o seu motivo no presente. Não permita que o seu 2026, irmãos, seja a estagnação existencial. Cuidado para nós não desvalorizarmos a oportunidade de vivermos o 2026 com todos os benefícios que o Senhor tem para nós, só porque nós queremos ficar presos às vitórias do passado. Paulo nos ensina que a experiência do passado não substitui a obediência do presente. Escreva isso no seu coração. A experiência do passado não substitui a obediência do presente. Ele prossegue dizendo, avançando para as coisas que estão adiante de mim. O que Paulo nos ensina aqui, irmãos, é muito sério. É que a nossa vida precisa ser entendida como progresso, como avançando, como progressiva. A nossa santificação precisa ser progressiva. Ou seja, irmãos, se o ano passado você não conseguiu se comprometer com Deus, a sua vida espiritual foi uma miséria. Irmãos, ao iniciar este primeiro dia, daqui sensivelmente a 30 minutos, por favor, não permita que a sua vida seja simplesmente uma xerox do que você vai deixar para trás há 30 minutos. Lembre-se, enquanto houver fôlego, a chamada de Deus é cresça, avance. No domingo, eu estava na congregação com alguns irmãos celebrando a Deus pela vida de uma irmã, pela conquista, que ela terminou um doutorado, e ela, na sua palavra, disse, eu nasci na roça. Ainda bem que ela não falou que nem a Gabriela, né? Eu nasci assim, fiquei assim, tal, assim, não. Ela disse, eu nasci na roça, mas o fato de ter nascido na roça não me impediu de chegar aonde eu cheguei, porque eu sei que Deus me fez para crescer, para avançar. Tem muita gente que não sai de lugar, do ponto de vista espiritual. Não tem nada novo. Está estagnado totalmente, parado. Porque, irmãos, estão apegados pelo passado. Avançar exige decisão. Você precisa tomar uma decisão, uma postura. Avançar é você sair da sua zona de conforto. Exige disciplina, exige perseverança nos meios da graça. Avançar com Deus para o próximo ano vai exigir de você um compromisso melhor com a palavra de Deus. E eu quero agradecer aqui a vida do irmão Silvio, que já se dispôs a te ajudar nesse novo ano a ler mais uma vez a Bíblia toda. Mudança de ano começa com essa postura, você assumir um compromisso com a palavra de Deus. Talvez eu devesse te perguntar como foi a sua vida bíblica em 2025. Quantas vezes leu a Bíblia este ano?
É lógico que é uma pergunta retórica. Irmãos, nós, para avançarmos neste ano, precisamos nos comprometer com a oração. Precisamos nos comprometer com a comunhão da igreja. Precisamos nos comprometer com serviço. Mas, acima de tudo, precisamos nos comprometer com arrependimento. Porque sem arrependimento, ninguém verá a Deus. A vida cristã não pode ser marcada no ano de 2025 ou 26 pela pergunta: o que eu posso fazer? O que eu quero fazer? Ou talvez não pode ser marcada nesses últimos minutos com o que eu fiz. A pergunta profunda para você iniciar o seu ano, igualmente pensar este que está terminando, a pergunta seria: quem eu estou me tornando em Cristo? Quem eu estou me tornando em Cristo? O que Cristo em mim tem sido diferente? Irmãos, se você quiser um 2026 diferente em Cristo, procure saber o que você tem se tornado em Cristo e para onde o que você tem se tornado está te levando. Um novo ano não depende de planos esplêndidos. Um ano exponencial não depende da sua garantia econômica. Para nós, os cristãos, um novo ano depende de um novo compromisso com o crescimento espiritual. Um novo compromisso com crescimento espiritual. Não basta estar na igreja. Não basta ser filho de crente. Nós precisamos de um compromisso com o crescimento espiritual. Por último, e não menos importante, olha o que Paulo diz aqui no versículo 12. Mas prossigo para conquistá-lo. Mas prossigo para conquistá-lo. Agora ele diz por que ele vai prosseguir. Ele diz aqui: porque Cristo Jesus me conquistou. O que Paulo está nos encorajando é a perseverança para avançar. E ele nos dá uma razão que é indesculpável. Cristo nos conquistou, por isso nós precisamos prosseguir na jornada cristã. E este é o coração desse texto. Este é o coração do Evangelho. Paulo, percebe, ele não corre para ser aceito. Paulo não tem problema emocionais do ponto de vista de aceitação. Paulo não corre para ser reconhecido, mas ele corre porque ele já foi aceito por Deus. Irmãos, Paulo, ele não se esforça para merecer nada. Ele se entrega porque ele já foi alcançado pelo Senhor, a sua graça. Nós, a igreja do século 21, nós desobedecemos e corremos atrás dos milagres. Só que a Bíblia diz que os sinais, ou seja, os milagres, eles correm atrás daqueles que são fiéis ao Senhor. Qual é a verdade? É que a quebra de princípio nos desqualifica para receber bênção do Senhor. Irmãos, não permita viver esse 2026 quebrando os princípios do Senhor. A ordem é fundamental aqui. Cristo já nos conquistou primeiro. Então a motivação da minha mudança
não é a minha culpa, mas é o amor que eu experimento em Deus. Mudar em 2026 não pode ser com medo do inferno, mas reconhecendo a graça de Deus em mim. Mudar em 2026 não tem nada a ver com performance. Agora eu vou vestir roupa de crente, eu vou falar como crente, eu vou comer as comidas de crente. Meu Deus do céu, falando sobre comida dos crentes, meu Deus do céu, os crentes comem. A gente gosta. Mas não tem nada a ver com isso. Sabe, irmãos, a motivação de nós sermos diferentes no próximo ano, sabe qual é? É a minha identificação com Cristo, porque Ele já me conquistou. Porque se Ele me conquistou, eu sou dele. A minha vida precisa mostrar que eu sou dele. Paulo foi conquistado por Cristo. Atos capítulo 9, o caminho de Damasco. E sabe o que aconteceu depois de lá? A vida de Paulo foi simplesmente vivida como resposta desse encontro com Jesus. Ele chega a dizer que não há nada na sua vida mais importante. Ele chega a dizer que ele pega os seus títulos, toda a sua credencial, e ele desvaloriza. Ele coloca no nível de esterco. Porque agora a vida dele era só para responder o encontro com Jesus. Irmãos, você vive com Jesus por aquilo que Ele tem te dado ou por aquilo que Ele é? E eu vou te dizer, a resposta não é retórica. A resposta, ela é bem visível a todo mundo. Por isso, eu preciso te encorajar nesta noite a entender que a obediência não é uma moeda de troca com Deus para receber benefícios no ano de 2026. A obediência, como diz aqui Paulo para nós, a obediência, meu irmão, é expressão de gratidão. Quando eu tenho a convicção de que Cristo me conquistou, eu vivo para obedecer a Ele como que gratidão, dizendo para Ele de outra forma, eu não conseguiria estar com Ele se Ele não me conquistasse. Por isso você ainda tem uma oportunidade de mudar a jornada e a trajetória da sua vida, para que esse ano você seja realmente filho de Deus na sua casa, no tratamento com seu esposo, no tratamento com a sua esposa, no tratamento com seus filhos. Tem crente que não dá testemunho, irmãos, nas suas casas. Vem na igreja, bate palma, canta, mas lá em casa é pé de guerra. Isso não tem nada a ver com Jesus. Isso não tem nada a ver com o Senhor. Porque a proposta do Senhor, irmãos, é nos arrancar do legalismo. A proposta do Senhor é mudar a nossa mente de que eu não vou ser aceito por Deus pelas minhas credenciais. A proposta do Senhor para nós é que nós vivamos uma vida em que a graça não seja desculpa para pecado, que a graça seja simplesmente entendida como o amor de Deus por mim e que precisa de uma resposta minha para Ele. O que você fez com o seu 2025? Com as pessoas todas que estiveram perto de você? O Evangelho de Jesus, irmãos, ele nos muda. Se não está mudando, você pode fechar a sua conclusão. Se nós pertencemos a Deus, se nós cremos que fomos alcançados por Ele, a nossa vida é diferente. As pessoas têm prazer de estar perto de nós. As pessoas se sentem bem perto de nós. Irmãos, se as pessoas cruzam para não falar com você, seu testemunho não está bom não.
A obra de Cristo, quando de Cristo, ela é completa. Paulo diz isso em Filipenses 1,6. Mas quando a obra de Cristo é simplesmente a minha conveniência, eu não produzo, eu não cresço, eu estou estagnado. Como alguém que precisa eternamente mendigar o pão. Irmãos, nossa esperança não está nos nossos esforços constantes. Nossa esperança está na fidelidade de Deus que prometeu terminar a obra. Talvez hoje você deva dizer ao Senhor: prossiga a sua obra em mim, me transforme, faz-me diferente neste ano de 2026 para a tua glória. Caminhando para o final, para dar a você um tempo de orar. Caminhando para o final, Paulo, ele escreve aqui no capítulo, ou no versículo 14, prossigo para o alvo. Ele tem um alvo. O alvo certo para o ano novo, você tem? Ou você está em N alvos em mente? Irmãos, enquanto nós tivermos N alvos, nós não chegaremos em lugar nenhum. Em muitas possibilidades nós podemos nos perder. Paulo tinha um alvo certo. Ele disse: eu prossigo para o alvo. Qual é o alvo? Ao prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Irmãos, percebe aqui que o ano novo, é lógico que eu estou contextualizando, o ano novo para Paulo não era buscar bênçãos terrenas, nem sucessos terrenos. Percebe que a finalidade de Paulo para o seu ano novo não era reconhecimento humano, não era conforto. O alvo de Paulo era muito claro, era Cristo Jesus. Ele prosseguia para conhecer melhor e mais a Cristo, seu alvo. Ele prosseguia para parecer-se melhor com Cristo, seu alvo. Ele prosseguia para glorificar a Cristo, o seu alvo. Irmãos, eu preciso de perguntar, qual o seu alvo para este ano de 2026? Estabeleceu? Conheça-o mais, pareça-se mais com Ele e glorifique a Ele. Porque se essa não for a sua meta, a sua vida neste ano, eu temo em te dizer que 2026 só será uma extensão de 2025. E mais nada. E você perderá uma grande oportunidade que Deus está te dando hoje. Então, este ano novo, que em 14 minutos nós vamos experimentar, é uma oportunidade de você alinhar o seu coração com o alvo certo. Este novo ano, que nós haveremos de experimentar em 13 minutos, nós não sabemos o que terá daqui para junho, nem para março. Eu, no meu planejamento de 2025, não planejei despedir da minha mãe. No meu planejamento de 2025, não planejei um bocado de coisas, mas ainda assim aconteceram. Mas uma coisa eu sei, que independentemente de conhecer ou não o que está
em 2026, eu sei em quem eu tenho crido, e Ele já está em 2026. Por isso eu creio nele, e eu sei que os propósitos dele para a minha vida, para a sua vida, se nós o buscarmos, nós vamos contemplá-lo. Se nós sairmos desta nossa vida religiosa, nós vamos encontrá-lo. Hoje, o Senhor nos chama a postura clara, humildade para reconhecer que ainda nós não estamos prontos. Diga-se de passagem, se ainda estamos aqui, com certeza nós estamos prontos. Postura clara, coragem para deixar o passado no lugar dele, para ele não te escravizar e fazer você perder o rumo. Postura clara, perseverar para avançar e confiar naquele que já te conquistou. Queridos, em 10 minutos, 2025 ficará para a história da sua vida, da minha vida, desta igreja. A despeito de mim e desta igreja, farei como Paulo, esquecendo-me do que para trás ficou. Vou continuar avançando. Vou prosseguir para o alvo. Que você tome essa mesma decisão. Esqueça o que para trás tem ficado. Você tem agora 9 minutos para fazer isso, para que valha a pena você experimentar um novo ano, que você possa realinhar hoje o seu coração e pedir a Deus para recomeçar com o alvo certo, o alvo em que Cristo seja o centro da sua vida, o alvo de que você saia do centro da sua vida, que Cristo encontre espaço na sua vida. Talvez que nessa noite você diga ao Senhor: Senhor, eu quero prosseguir. Senhor, eu não quero parar. Eu fui conquistado pelo Senhor. Faz a minha vida ser uma bênção. Que essa seja a sua oração. Que ao entrarmos neste novo ano, nós não entremos só com expectativas renovadas, mas com corações rendidos, com os olhos fixos em Jesus, com passos firmes para o alvo certo e eterno. Irmãos, que como eu, você deseja estar cansado da superficialidade e se aprofunde mais, porque Jesus virá. Ele virá outra vez aqui, mas só subirá com ele aquele que tiver realinhado o seu coração. Só subirá com o Senhor aqueles que recomeçarem com o alvo certo. Só subirá com o Senhor aqueles que abrirem mão da religião e se firmarem com a verdade do Senhor. Só subirá com o Senhor aqueles que desejarem uma nova vida. Irmãos, essa pode ser a minha última noite aqui, como pode ser a sua última noite aqui. Se o nosso próximo passo fosse encontrar Jesus, o que ouviríamos dele? Entre, bendito do meu Pai, ocupe o lugar que está preparado para ti. Ou ouviríamos dele: afaste-se de mim, que
não te conheço. Jesus não se empolga com o que a gente faz dizendo fazer para Ele. Jesus não se empolga com as nossas formas de vestir, de falar. Jesus se empolga com o nosso compromisso com a sua palavra, com uma vida que não é de aparência, mas uma vida que comunica Cristo aonde nós estivermos. Como eu queria orar, pedindo ao Senhor. Mas você tem, nesse momento, 6 minutos para você encontrar com o Senhor de verdade. Se você quiser ficar de pé, você fique. Se quiser ficar sentado, você fique. Se quiser ficar de joelho, você fique. Porque o Senhor, antes de tudo, Ele conhece o teu coração.